E aí, beleza? Você tá bem? Espero que sim, espero que você esteja se sentindo maravilhosamente bem. Eu também estou bem, pelo menos por hora. Quem nos fala sou eu, Sony Santos, o The Booktuber fracassado. Esse canal aqui eu costumo usar para falar sobre livros, quadrinhos e qualquer coisa relacionada que eu acho que vale a pena você ler ou não. Hoje eu vou falar um pouco sobre Gatilho, lançado pela editora Pipoca e Nanquim. Essa obra aqui do Carlos Stefan e Pedro Mauro, que tem uma arte sensacional. Esse quadrinho é maravilhoso, galera. Bora falar um pouquinho sobre ele. Não vai ter muita introdução, não chega a ser uma resenha, tá? É só um breve review falando um pouquinho aí do que eu achei do quadrinho. Na primeira página aí a gente já tem um prefácio, na página 9 a gente tem a história, a primeira história é Gatilho, temos a segunda história que é Legado, a terceira é Redenção e temos uma história extra, que é a Última Carta. Também temos extras e biografias nesse quadrinho aqui, tá? Tem bastante conteúdo aí para você ler. Esse é um daqueles quadrinhos que é a obra completa, então você sempre vai ter um extrinha, vai ter textos de apoio falando um pouco sobre a obra, quais os motivos pelo qual acontece tal coisa em parte da história, por que o autor optou por fazer de tal maneira. Então é um quadrinho bem completão. Vou mostrar a capa de introdução de cada história porque eu achei sensacional. Tá? E aí eu já falo pra vocês um pouquinho sobre a história, beleza? Essa aqui é a capa do... Eita, daqui a pouco eu estrago, quebra a lombada. Essa aqui é a capa do segundo, né? Do Legado, que é a segunda história. Sensacional, a arte maravilhosa. Primeira capa eu já mostrei aí, só não comentei. Esse quadrinho aqui eu ganhei da minha namorada, eu tava namorando esse quadrinho da minha namorada, eu tava namorando esse quadrinho há um tempo e, tipo assim, eu queria muito comprar, mas tinha saído, já tinha acabado, né, velho? Vendeu muito rápido a primeira tiragem, essa aqui já é a segunda tiragem. Essa é a outra história, Redenção, terceira história, se eu não me engano. Se eu não me engano, não, é a terceira história. E, cara, é sensacional. Esse quadrinho aqui vale muito a pena você dar uma pesquisada, galera. Vale muito a pena porque é um quadrinho assim para você adentrar no gênero de esse gênero aqui de faroeste. E essa última história ela é em preto e branco, a última carta. Cara, eu gostei demais desse quadrinho aqui. A gente vai acompanhar a história do escocês, que é um cara aí que tem um bar em uma cidadezinha aqui no faroeste. E em determinado momento chega um bando lá, com um cara fodão lá, líder do bando. Eles entram no bar do escocês, pede lá um whisky. O escocês ele tem uma espécie de tique nervoso, onde ele fica piscando o olho assim. Parece que ele tá com raiva, tá sendo irônico, parece que ele tá debochando, mas é só um tique mesmo nervoso. E ele trata os caras como qualquer um, tá ligado? Ele não tira uma com os caras nem nada. A maneira dele de conversar é essa. Enfim, os caras chegam lá, pedem um uísque, ele fala que tem que pagar na hora, beleza, os caras pagam. E aí rola um comentário de tipo, por que você tá falando assim com eles? Você sabe quem eles são e tal? E o escocês tanto faz, mano. Pra mim, todo mundo aqui vai ser tratado igual. Enfim, pagou, os caras bebeu, tal, saiu. Mas depois, galera, esses caras voltam lá à noite, mais tarde assim, no bar, pega o escocês, dá uma surra nele, abusa a esposa dele, né, meu? E tipo, os caras zoam a mulher lá, toca fogo no bar e sai fora. Antes disso acontecer, tem uma passagem que mostra que o escocês estava tentando com a sua esposa, né? Estava tentando engravidar sua esposa e tal. Eles queriam construir uma família ali, e, enfim, aí acontece todo esse lance, né, dos caras abusar ela, e aí passa-se um tempo na história, ela tá grávida e ele fica com aquela coisa na cabeça de não saber se deu certo, se era filho dele ou se é o filho do abuso, né, devido ao abuso que ela sofreu. E aí ele já começa a beber muito, é um cara meio problemático, o escocês, e ele sai para se vingar desse bando. E aí a gente descobre que ele é um cara que é muito bom no gatilho, né? Tem toda uma história por trás. A gente descobre também que ele é filho de um cara que era muito bom de mira, era um cara aí que, pô, sinistro. A partir desse momento a gente acompanha o escocês atrás desse bando, né, tentando matar geral, se vingando.
e em determinado momento ele vira um cara zoado porque ele tá com problemas agora de não aceitar o filho, que pô, o filho nasce lá e ele tem essa dúvida se é filho do abuso ou se é dele. É um cara que bebe muito, é um cara agressivo, bate na esposa, briga com ela e tudo mais. E aí a gente acompanha na segunda história o escocês indo atrás do pai. O pai dele é meio que procurado, aí ele vai caçar o pai e jogar na cadeia, sabe? Meio que se vingar de alguma forma. Acho que ele tinha problemas com o pai. A gente acompanha ao longo da história o crescimento do filho dele e como ele trata esse moleque, mano. Ele tenta passar ali o conhecimento pra esse garoto, né? O moleque é meio pereba na arma, aí ele começa a falar: você não é meu filho, se você fosse meu filho, você saberia atirar, você seria bom no gatilho e tal. E, meu, sensacional, galera. Tem história de perseguição, tem história invadindo, roubando, saqueando o trem, que é aquela vibe de faroeste, né? Esse aqui é meu primeiro quadrinho do gênero. Eu gostei muito e assim, para quem quer embarcar no gênero de faroeste, isso aqui é uma ótima história. Ele fala, o autor aqui fala um pouco, né, sobre esses quadrinhos, esses faroeste, espaguete nesse estilo, né, e tal, onde vai contar uma história, não é só tipo tiroteio e tudo mais, tem toda uma história por trás, envolvendo a família, envolvendo o legado, né, de onde veio a herança e tudo mais. Então tem histórias de vingança, tem uma parte de romance, tem perseguição. Cara, ele é muito bom no gatilho, esse personagem aqui é sinistro demais. E eu curti a história, acho que não tem muito o que falar sobre. Se você não conhece nada de faroeste, esse aqui é uma ótima porta de entrada, tá? Pra conhecer um pouquinho sobre. Eu acho que pra galera que já lê Tex, né, que é aquele clássico aí dos quadrinhos, né, de faroeste, a galera talvez possa indicar melhores quadrinhos e tal, mas eu por hora já indico isso aqui porque eu gostei demais. E esse é o meu primeiro contato assim com o quadrinho de faroeste. Primeiro contato, minha primeira obra. Eu já li algumas coisas, histórias, já vi filmes e tal, mas ter assim um quadrinho, essa é a primeira vez. Enfim, galera, esse quadrinho aqui vale muito a pena, tá? Outra coisa que eu queria falar sobre é que também, em algum momento, parece que essa história é uma história muito pessoal, né? O cara, ele só converteu para uma história de faroeste, mas a sensação que me passou é que parece ser uma história muito pessoal, com conflitos pra caramba, em que vai passando de geração em geração, aquele lance de vingança e no final, assim, eles tentam salvar pelo menos alguém e falam: não, você não vai fazer parte desse ciclo vicioso de vingança, sabe? Vou tentar salvar você, poupar você disso. E foi muito isso que eu senti em alguma parte da história, em algumas partes. Talvez seja uma coisa pessoal ou talvez não, seja proposital o autor querer ter passado essa parada pra gente. No mais é isso, muito obrigado pela sua presença até aqui, espero que tenham gostado do vídeo e até logo!